Oi, eu sou Rubens Nicareta, do curso de Engenharia de Produção da Brás Cubas, e venho apresentar para vocês hoje o teste de hipótese incêndio em residência de alvenaria. Teste de hipótese incêndio em residência de alvenaria. É necessário implementar medidas de combate a incêndio nessas edificações? Aqui nós temos a primeira foto, o primeiro exemplo, de um incêndio em residência de alvenaria no centro de Curitiba. Nós temos também esse segundo exemplo aqui, que fica também mais evidente, as questões que iremos abordar neste projeto. Referente a rotas de fuga, referente à verificação ou deixar de verificar a boca de fogão do gás aberta, dando escape de gás. A questão da revisão dos circuitos elétricos da casa, também a compra de extintores de incêndio. Ou seja, será que essa família que mora aqui ou morava aqui verificou esse tipo de questão, ou essas questões? Será que eles se preveniram contra incêndio? Será que essas medidas poderiam ter não causado este incêndio? Isso que iremos verificar no nosso teste de hipótese. Segundo o comando do Corpo de Bombeiros do Paraná, 10.572 ocorrências de incêndio em edificações, com 588 vítimas e 67 óbitos ocorreram entre 2017 e 2019 no estado do Paraná. Portanto, quase 600 vítimas, praticamente 70 óbitos em edificações, sejam elas casas, prédios, sobrados, empresas, enfim, qualquer edificação. No entanto, empresas e prédios possuem hidrantes, possuem portas para corta-fogo. Casas não têm essa mesma metodologia, essa mesma forma de prevenção contra incêndio. Portanto, nosso estudo é voltado para residências unifamiliares. Então, são casos isolados ou devemos nos preocupar? Será que são coisas assim pequenas demais? Creio que não, porque incêndio são as nossas vidas, as vidas das famílias que estão sujeitas a isso. Então, com certeza, devemos avaliar. Fundamentação teórica. O que é um teste de hipótese segundo Osmar Domingues? É uma regra de decisão para aceitar ou rejeitar uma hipótese estatística com base nos elementos amostrais. Para análise do teste de hipótese, a metodologia utilizada é através da distribuição da curva normal. Então, a distribuição da curva normal, ela tem como ponto central a média 0 e o desvio padrão 1. Toda essa área sob a curva, ela assume o valor de 1, ou 100%. Então, nós temos como ponto central aqui a média, que é o nosso ponto 0. No eixo horizontal estaremos então distribuindo os valores da variável aleatória a ser analisada, tendo então, como eu falei, como ponto central nessa análise, a média. Então, colocamos a média aqui no centro, que seria então, considerada como o ponto 0. Lembrando que na distribuição da curva normal, a média central, ponto central é 0, com desvio padrão igual a 1. Então, aqui estaremos distribuindo os valores para análise, e rejeitando então ou aceitando uma faixa, uma área sobre esta curva. Então aqui nós temos o nível de significância, que é então o que realmente importa para mim no teste. Então nós admitimos um nível, nós consideramos um nível de significância 95%, utilizado comumente, e eu então nesse projeto adotei o mesmo percentual, então 95% de significância. Portanto, esta área
aqui é a região de aceitação, ou seja, os valores na linha horizontal, os valores distribuídos aqui. O que realmente vai importar são os valores mais próximos da média, do ponto da média, né, até esta região aqui, né, este corte que é feito aqui, que é o alfa sobre 2, que é o nível de confiança, né, ou nível de significância 95%, ou nível de confiança de 5%. Essa área fora será a área de rejeição. Então, os valores presentes aqui e lá serão rejeitados. Aí é que entra o teste de hipótese. Então, o valor presente aqui, ele é rejeitado. A comparação com os dados obtidos com o valor que eu quero comparar, aqui estará rejeitado, aqui estará aceito. Da mesma forma, do outro lado, é a mesma ideia. Para a construção da variável aleatória, foi utilizado um questionário. A variável aleatória ela pode ser simplesmente um dado coletado, por exemplo, a altura de um grupo de homens de uma cidade. Então ali você tem uma variável aleatória, você tem lá, um tem 1,90 m, outro tem 1,80 m e assim vai, você tem uma média disso. Aqui foi utilizado então uma pesquisa e dali, por cálculo, feito a variável aleatória. Então, as questões foram: sua família identificou e discutiu se há saídas rápidas em caso de incêndio? Há o hábito de verificar se as bocas do fogão estão fechadas antes de viajar ou dormir? Foi considerada a compra de extintores de incêndio para a residência? A proximidade da casa de gás em relação à cozinha é maior, igual ou menor que 3 metros? No caso de lareira na casa, quando está acesa, é colocada proteção contra a projeção de fagulhas? A instalação elétrica possui disjuntores para todos os circuitos, somente para os chuveiros ou somente um disjuntor geral? São ligados vários equipamentos eletrônicos em um mesmo ponto? Através dessas 7 questões, foram analisadas várias famílias. Então, peguei o exemplo da família 1 e família 6. Então, aqui estão as questões, né? E aqui estão os graus, são as respostas possíveis para cada pergunta. Foi feito por escala Likert, né? Então, aqui, o grau 4 seriam as respostas mais favoráveis à proteção contra incêndio, né? Um grau mais favorável contra a proteção contra incêndio, desculpe. E o grau 1 é menos favorável, então uma proteção menor. Seriam as respostas que levariam a uma proteção menor contra incêndio, né, considerando cada pergunta. Então, por exemplo, a família 1 respondeu lá as questões e teve um total de 5 no grau 2, 1 no grau 4 e 1 no grau 3. Transformando isso para percentual em relação ao total, 70% das respostas dessa família foi em grau 2. Já na família 6, a maior parte das respostas foi em grau 3 igual ao grau 4. Portanto, a família 2 não tem uma consciência, a família 1, desculpe, não tem uma consciência muito voltada à proteção contra incêndio. Suas atitudes, suas ações no lar, né, naquela residência, não são tão voltadas contra a proteção, com proteção contra incêndio. Já a família 6, sim. Aqui 42%, 28% e, né, significa que eles têm uma consciência bem maior de prevenção e combate a incêndio na casa. Como que foi elaborada então a variável aleatória? A soma do grau 3 mais grau 4. Então o grau 3 mais grau 4 vai me dar o índice de proteção contra incêndio, pois são os graus de proteção mais fortes, assim, mais voltados a uma proteção, né? Mais adequados a uma proteção. E para a verificação, então, da população, né, amostrada, feita, né, a coleta toda a população, utiliza-se o teorema do limite central, que diz o quê? Que quando eu faço a distribuição amostral das médias, eu tenho então uma resposta muito parecida com a resposta de toda a população. Portanto, aqui são as médias das amostras coletadas. Para quê? Para que eu possa, né, ou se possa ter uma noção da população
utilizando as amostras. O valor fique mais próximo possível da população. Para o teste de hipótese em si, utilizando a curva, né, a distribuição da curva normal, nós temos então aqui no ponto central a média, que deu 57,9, o desvio padrão 10,07. Então, nós vamos então aceitar uma área aqui de 95%. Né? Essa área, ela através da tabela de distribuição normal, ela é traduzida para um score Z, que está então aqui neste eixo horizontal. 95% de significância, portanto, metade desta área, tomando ponto central aqui, tomando ponto central aqui, né? Para cá, 50% da área, vezes 0,95, que é a minha significância, eu tenho 0,475. Tomando a tabela de distribuição normal, eu encontro então um Z de 1,96. Está aqui. Então, partindo do ponto zero, chegando ao ponto 96, esta é minha área de aceitação, né, para o lado esquerdo também, só que esse teste é um teste unilateral, né, então somente para o lado direito, e eu arbitrei 80 como um grau de proteção, ou seja, um índice de proteção, né, um IPCI, que é a somatória do grau 3 mais o grau 4 das respostas ali, igual a 80, considerando um grau bom de proteção. Isso me dá 2,2 aqui nessa reta, né, no eixo horizontal. Então, 2,2 está fora aqui. Então, quer dizer o quê? Que nós estamos hoje muito afastados, a média está muito afastada do que seria o ideal, tanto que ele cai fora, cai na região de rejeição, lembrando daquele outro gráfico mostrado anteriormente, né? É igual esse, mas com as indicações aqui de aceitação e rejeição. Essa é uma área de rejeição e aqui é uma área de aceitação. Portanto, fora. Ou seja, não estamos devidamente preparados nos nossos lares, nossas residências unifamiliares, para incêndio. Conclusões. É dada a importância na prevenção de combate a incêndio ao quê? A verificação das bocas do fogão deixadas abertas, que causa atmosfera explosiva. Então, a maior parte das perguntas tiveram respostas positivas com relação a isso, né? Graus elevados, graus 3 e grau 4 para isso. Proteção contra elétrica também, né? Ou seja, prevenção contra curto-circuitos, que é também outra origem, muitas vezes, de incêndios. E o que não é dado tanta importância? A compra de extintores. Quase ninguém compra extintor para ter em casa. Rotas de fuga. Quase ninguém, quase nenhuma família pensa em rota de fuga em caso de incêndio. Né? E a proximidade da central de gás em relação à cozinha. Por quê? Porque a cozinha é um local onde pode vir a acontecer incêndios devido à presença do fogão e a central de gás é fonte de combustível. Então, se ficar muito próximo, dependendo da gravidade, de como for o desenrolar desse incêndio, você tem uma fonte maior ainda ali de combustível. Então, há que se pensar realmente na compra de extintores, em rotas de fuga, na questão, né, tanto no projeto da casa, quanto mesmo já estando pronta a casa, como fazer para ter rotas de fuga, extintores, quais os locais que seriam propícios à compra de extintores para já combater o foco de incêndio e assim poder salvaguardar a vida das pessoas que lá vivem. Muito obrigado então, fica aí a nossa consciência, né, e nossas atitudes, né, para podermos promover, né, uma melhor proteção contra incêndio nas casas e evitar então acidentes graves e aqueles dados, como já foram mostrados ali, que são preocupantes. Muito obrigado.